Professor Palheta, eu trabalho 15 anos, né, à noite com a educação de jovens e adultos, né, e eles sentem muita dificuldade. Então a gente resolveu gravar esse vídeo aqui para reforçar os nossos alunos aí, que a maioria deles não tem recurso, né, para pagar aula particular. Então, olha, a equação do segundo grau na incógnita x é toda a equação da forma x2 mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são em números reais e a tem diferentes zeros. Professor, o que é isso? Olha, é uma equação, olha, que ela tem o coeficiente de x vai ser o a, o coeficiente de x ao quadrado é o a, o coeficiente de x é o b e o termo independente é o c. Se eu tirar esse zero, eu tenho um trinômio. Se você tem dúvida, assista uma aula que já está gravada no YouTube, né? Adição algébrica de monômios. Ó. 1, 2, 3, 3 monômios. Quando eu coloco a igualdade, eu tenho uma equação. Como está elevada ao quadrado, essa equação é o quê? Do segundo grau. Se tivesse elevado a quarto, já era uma equação do quarto grau ou equação biquadrada que a gente vai ver depois. Né? Esse A, ele tem que ser diferente de zero, porque se aqui der zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Quando a gente estiver dando função do primeiro grau, a gente revê a equação do primeiro grau. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Vamos ilustrar, para você entender. Ó. A, B, C é o time que o Paysandu mais gosta de jogar, né? Que é o ABC de Natal, que ele ganha sempre. O A vale quanto? 2, está aqui, ó. O B vale quanto? 2. E o C vale quanto? Menos 40. O C é igual a menos 40. Tá? Então aqui, ó. Se eu tenho valor de A, valor de B e valor de C, essa equação é uma equação que completa. Então eu tenho uma equação completa do segundo grau. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, ó. O A vale quanto? 1. Ó. Coeficiente do x ao quadrado é o A. O B vale quanto? Eu não tenho B, olha. Olha aqui, ó. No B, o B vale quanto? 0. Se não tem, é 0. E o C vale quanto? Menos 25. Então eu tenho o quê? Uma equação incompleta. Por que incompleta? Porque o B é igual a 0. Não pode, ó. Ela tem que ter o valor de A, valor de B e valor de C para ela ser completa. Tá? Vamos para o terceiro exemplo. Ó. O A vale quanto, pessoal? 6, ó. Tá? O B vale quanto? Menos 9. E o C, olha, não tem o C vale quanto? 0. Também eu tenho uma equação incompleta porque o C vale 0. Tá? Tá? Nós vamos tentar primeiro nas equações completas, tá? Que elas são mais complicadas. Depois nós vamos resolver essas mesmas equações usando a soma e produto. Porque quando você for fazer uma prova do Enem, né? Você não vai perder tempo resolvendo isso pela forma resolutiva, que demora muito. Você tem que resolver pela soma e produtos, tá? Tá certo? Olha, a forma resolutiva ou fórmula de Bhaskara, né? Tá certo? Uma vez um aluno do Supremo, você fala, quem é esse Bhaskara? Eu ia passar o sal nele se eu descobrir. Até doido, o cara descobriu a fórmula que resolve, pô. De resolução das equações, cara. Tudo aquele. O cara já morreu faz tempo. Olha. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá? Onde esse delta é o discriminante da raiz. É ele que vai determinar quantas raízes a equação tem. Esse delta é B ao quadrado menos 4AC. Aí uma vez eu disse, olha, eu não consigo gravar essa fórmula. Eu disse, qual é o lugar da tua casa que tu fica mais concentrado? Ele disse, professor, eu fico lá no banheiro, olha. Lá, às vezes eu me confio. Então tu coloca lá na frente do vaso sanitário e tu fica lá. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, delta B ao quadrado menos 4AC. Rapaz, até que ele fez, rapaz, ele gravou, rapaz, essa fórmula, né? Tá certo? Mas tu resolvendo as equações não tem jeito. Que na prova do Enem não vem isso, tá? Pessoal, eu preciso saber fórmula de Bhaskara? Precisa, meu amigo. Porque se der raiz de 20, olha, isso aqui é um número irracional. Quando a gente estiver dando radicais para vocês, a gente vai ver que isso aqui é um número irracional. Não dá para resolver pela fórmula de Bhaskara, pela fórmula da soma e produto, só pela fórmula de Bhaskara, tá? Por isso que a fórmula de Bhaskara é necessária. Se esse delta é maior que zero, isso quer dizer que a equação possui duas raízes reais e diferentes. x1 diferente de x2, tá?
Lembra que essa raiz ela tem que pertencer aos reais, tá? As raízes tem que pertencer aos reais, tá? São todos os números, com exceção dos negativos. Por exemplo, raiz de menos 9 não pertence aos reais. Não tem nenhum número que eu elevo ao quadrado de menos 9. Então esse cara aqui, ó, ele não pertence aos reais. É um outro conjunto aí que a gente vai estudar depois, tá? Conjunto de números complexos, tá? Então raízes imaginárias. Então vamos para cá. Se delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Se delta der igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. Isso quer dizer que x1 igual a x2. E se o delta é menor que zero, no caso aqui, ó, raiz de menos 9, né? Ele não pertence a reais, e a solução é o quê? Vazio. Alguns alunos, quando a gente vai corrigir a prova, eles fazem isso. Isso aqui não é conjunto vazio, isso aqui é um conjunto unitário. Não tem um elemento? Ou é assim, ou você vai colocar assim a solução. Se você for fazer um concurso aí, uma prova do Enem, a resposta vai vir assim. Normalmente, eles colocam assim, tá? Vamos lá, resolver as equações. Eu usei aqui 3 exemplos, tá? Vamos resolver essas equações pela fórmula resolutiva, ou fórmula de baixo, depois a gente resolve pela soma e produto, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, primeiro passo. O que é que você vai fazer? Identificar os coeficientes da raiz. A, B, C. Né? Alfabeto. A, B, C. Então A vale quanto? 1. B vale quanto? Menos 5. E o C vale quanto? 6. Está aqui, ó. A, B, C. Tá? Tá certo? Qual é o segundo passo, pessoal? Segundo passo. Calcular quem? O delta. Delta é o discriminante. Ó. B ao quadrado menos 4AC. Ó, vamos colocar aqui embaixo. Quanto é o B, né? Menos 5? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Vai dar quanto? 25. Esse número aqui nunca vai ficar negativo, pessoal. Tem gente que coloca o sinal de menos aqui, mas não pode. Porque como ele está elevado ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao expoente par fica o quê? Positivo. Tá? Não esqueça da regra. Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é quanto? 6. 25. Eu tenho aqui, ó, 25 menos 24. 25 menos 24 dá quanto? Dá 1. Então, olha, como o delta é 1, a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, caiu na primeira situação aqui, ó. Tá? Eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Então, eu vou calcular essa raiz. É o terceiro passo. Tá? X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Agora é só substituir. Ó. X é igual. Aqui é menos, eu coloco mais. Não esqueça disso. Tá? Aqui não é menos, eu coloco mais, por causa do jogo do sinal. É menos com menos dá mais. Só olhar aqui. É menos, põe mais. Se for mais, coloca menos. Tá? Mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes 1. Pessoal, precisa de sinal de mais na frente? Não necessariamente, só quando for menos, tá? Então vai ficar, ó, 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Então você, ó, x1 vai ser 5 menos 1 sobre 2, que dá quanto? 5 menos 1, 4 sobre 2, 2. E x2, 5 mais 1 sobre 2. Que eu tenho quanto? Olha, 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. Isso quer dizer, ó, que a solução da minha equação é 2 e 3. Tá? Pessoal, isso é muito complicado, pessoal. Tá? Não se preocupa que a gente vai depois resolvê-las. A mesma equação, usando a soma e produto, tu vai ver que é mais fácil, tá? Tu tem que aprender forma de Bhaskara, porque às vezes não dá para sair, tu engata, principalmente quando isso aqui, ó, não pertence ao reais, tu não consegue achar os números, né? Aqui ficou fácil, ó, dois números que somados dá 5 e multiplicado dá 6. 2 e 3, muito fácil, tá? Vamos lá. Olha, essa equação aqui, ó, ela não está na forma geral dela aqui, ó, que é ax2 mais bx mais c. Então o que eu tenho que fazer? Transformar na forma geral. Então vamos lá. X ao quadrado menos 2x, ó,
Esse cara é positivo, ele passa para cá, negativo. Aqui é negativo, passa para cá, positivo. Isso é igual a quanto? Olha, adição algébrica de monômios. Se tiver dúvida, vá no YouTube e assista a adição algébrica de monômios. Primeira aula que não temos, tá? Eu vou repetir aqui e vou somar esses dois termos que são semelhantes, ó, tá? Porque ele tem a mesma parte literal. Então, menos 2 vai dar quanto? Menos 4x mais 4 igual a quanto? A 0. Pronto, está aqui a minha equação prontinha para mim trabalhar. Primeiro passo, calcular, determinar, né? Identificar, quer dizer, os coeficientes. A igual a quanto? 1. B igual a quanto? Menos 4. Não esqueça o sinal, menos 4. E C igual a quanto? 4. Segundo passo, calcular o delta, que é o discriminante. Ó. B ao quadrado menos 4AC. Eu tenho aqui, ó, que o meu delta vai ficar, ó, quanto é o B, pessoal? Não é menos 4? Tá? Menos 4 ao quadrado vai dar quanto? 16. Nunca vai dar negativo, não esqueça disso. Sempre positivo, esse primeiro termo aqui. Ó. Menos 4 vezes o A. Quanto é o A? É 1. E o C é quanto? 4. Olha, o delta vai ficar quanto? 16 menos 16. 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. 16 menos 16 dá quanto? 0. Cai nessa segunda situação aqui, ó. Se delta for igual a 0, eu vou ter duas raízes iguais. x1 igual a x2. Vamos calculá-la, né? Então é o terceiro passo. Que eu tenho x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Olha, de novo aqui, ó. Tá? Menos com menos dá mais. Se o b é negativo, repetindo, aqui vai dar positivo. Desculpa aí, é 4, mais ou menos. Quanto é raiz quadrada de 0? É 0. Dividido por quanto? 2 vezes o a, que é quanto? É 1. Então eu tenho aqui, ó, x é igual, né? x1 vai ser igual a 4 mais 0 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E x2? 4 menos 0 dividido por 2. 4 menos 0 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ó. Por isso que as raízes são iguais. Isso quer dizer, olha, que a solução da equação é quanto? 2. Não precisa colocar 2 e 2. Se você for fazer um concurso, né, vai aparecer só o 2 lá, né? Não precisa repetir, porque em conjunto você não repete o elemento. Vamos aqui, ó, esse terceiro exemplo aqui, ó. De novo, a equação veio dessa forma. Vamos ver que você vai fazer um concurso aí na Polícia Militar, né? É um concurso que muita gente está se inscrevendo. Você vai ter que colocar na forma normal. Vamos lá. 9x ao quadrado. Ó, quem é o que eu vou subtrair ou somar de 9x ao quadrado? O 4x, porque eles são semelhantes, ó, tá? Então, como ele está positivo, ele vai passar para cá como? Negativo. Aí vou repetir o termo que estou no primeiro membro aqui, ó, igualar o quê? A 0. Toda vez que você joga, né, de um membro para outro, você troca de sinal. Então aqui 9 menos 4, 5x ao quadrado, mais 3x, mais 1, igual a 0. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Quem é o valor de A? Vamos lá, vou dar um tempo aqui para você dizer. 5. Quem é o valor de B? 3. Quem é o valor de C? 1. Pronto, já identificou, né? A, B, C. O papão gosta de vencer. Fazer uma musiquinha. A, B, C. O papão gosta de vencer. É aqui, A, B, C, tá? Deixando a brincadeira de lado, vamos para o segundo passo. Calcular o delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Olha, isso aqui, ó, é lugar em qualquer parte do mundo, cara. O cara descobriu a fórmula aí, não muda, é aqui no Brasil. O Brasil está esculhambado mesmo, no Canadá, nos Estados Unidos, tá? É tudo. Lá no ICUI, onde eu dou aula, tudo é igual. Não vai mudar nunca. Delta é igual a quanto? Ó, quanto é o B, né? 3? Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Menos 4 vezes o A, que é 5. E o C é quanto? 1. Tá? Substituir aqui, ó. 3 ao quadrado, 9. Então, delta
vai ser 9 menos 20. Tá? Então aqui, ó, eu tenho mais 9 menos 20. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então eu tenho quanto? Menos 11. Olha lá. Venha para cá, ó, quando a gente colocou a definição aqui. Ó. Se o delta é menor que zero, isso quer dizer que isso não pertence ao quê? Ao real. Né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Né? Então a solução, olha, você não perde nem tempo. A solução é o quê? Vazio. Né? Bolsa do professor do Estado, né? Vazio, né? Tá certo? Então o terceiro passo seria o quê? Não precisa resolver, tá? Então por hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima oportunidade. E existe uma forma mais fácil de resolver isso que nós vamos gravar e passar para vocês. Né? Qualquer comentário que você possa ajudar a gente, né? Você que tem mais experiência que a gente. O meu telefone é 980419044, né? Que é o WhatsApp. E aqui é o e-mail, né, do meu filho, né? Se você quiser tirar cópia, né, de ótima qualidade, né? 7 centavos, a partir de 7 centavos, cópia e impressão, né? Ajude ele que ele está precisando e eu também. Um abraço, até logo.